A investigação sobre o voo da Lamia já está pegando fogo. Um homem que seria uma testemunha muito importante desse acidente, porque era um piloto de uma outra aeronave que estava no espaço aéreo de Medellín. Ele relata com riqueza de detalhes para a Rádio Caracol na Colômbia exatamente o que teria acontecido, como foram os momentos finais do avião que levava a delegação da Chapecoense. Eu acabei de ouvir essa conversa, ouvi pela primeira vez, é algo realmente de arrepiar. Os momentos... É muito rápido. Lombardi, vem pra cá, por favor. Lombardi ouviu junto comigo o áudio. Você terá as nossas primeiras impressões, mas antes pode rodar a vinheta de notícia, por favor. Lombardi, boa tarde. Você, assim como eu, deve ter ficado impressionado. Muito impressionado. Com esse áudio que nós vamos mostrar muito, já. Muito impressionado. E o áudio, assim, não é porque o sujeito está falando isso, porque ele quer prejudicar este ou aquele. Não, não. O áudio esclarece exatamente o que aconteceu. E teria acontecido uma discussão muito acirrada entre o piloto da Lamia com o chefe da torre de controle de Medellín, porque antes da Lamia decretar emergência, um outro avião já havia decretado o Mayday, que no código da aviação é 7700, o que faz fogo a bordo ou então problemas no trem de pouso. Você declara o Mayday, o 7700, e imediatamente todos os aeroportos da zona onde você está voando vão dar prioridade para você pousar sem muitas perguntas. E deram prioridade para esse avião, porque inclusive tinham 2 brasileiras nesse avião. E que postaram na rede social dizendo que o avião estava com problema, por isso que... E que enfrentou uma turbulência muito forte. Exatamente isso. Só um trecho, atenção você que está chegando agora aqui na Record, ouça um trecho de arrepiar desse piloto da outra aeronave, contando o que ouviu antes do avião da Lamia cair. Que tinha problema de combustível. Ele sí se declaró en emergencia, Mayday, 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 pa, y se metió. Entonces la controladora le dijo, pues es que no me acuerdo del puto call sign, procede al localizador, no sé qué, pista 01, y el man se fue para allá. Quando a controladora dijo, informe o problema que tem. Informe o problema que você tem. Porque ele estava querendo a pista 1, de número 1 para descer. Porque ele já estava posicionado para isso. Exatamente. E ele o piloto da Lamia começa a pedir desesperadamente para a torre de controle. E aí, a torre, o que você tem? Qual é o problema que você tem? Primeiro, estou sem gasolina. Isso. Dele. Bom, se você está sem gasolina, eu tenho um problema imediato aqui, que é com outro avião que eu estou atendendo emergência. Daí ele muda a versão na sequência. Ele diz que não é mais pane elétrica. Que problema é, Lombardi? Não é mais pane seca. Era pane elétrica. Total. Ou seja, ele estava sem nenhum tipo de instrumento funcionando a bordo. Exatamente. E a comissária de bordo, a Jimena, que sobreviveu, ela já disse para as autoridades o seguinte, que momentos antes da queda, todas as luzes do avião se apagaram. E o outro rapaz que sobreviveu, que é o técnico, que é o mecânico da aeronave, disse: eu só me salvei porque eu fiz todos os procedimentos de emergência. Sentei na posição fetal. Peguei a minha mala, coloquei entre as pernas e me agachei. Mostra aqui, por favor, qual que é a posição do pouso de emergência. Vem aqui, por gentileza. Porque ninguém presta atenção nisso quando vai decolar. Ninguém dá a mínima importância. Ninguém dá a mínima importância quando o piloto está dizendo as instruções de segurança ou a comissária ou os livretos. Você precisa ficar dessa maneira. Ele colocou a mala aqui e ficou dessa maneira, o que pode ter sim salvado ele do impacto fatal. Nós vamos trazer esses detalhes que estão chegando agora. Eu volto a lembrar você de todo o Brasil, que são detalhes que estão surgindo nesse momento. A gente está ouvindo aqui o áudio, é um espanhol difícil de compreender, mas nós já estamos traduzindo para levar até você imediatamente essas informações que vão revelar. Tenho a impressão que no máximo até amanhã a gente já vai ter bem esclarecido o motivo da queda. Esse homem que a nossa Cláudia Ed coloca agora no vídeo para você é o técnico da aeronave, não é? É o que sobreviveu e é o que disse agora há pouco para a chefe de investigações do caso. Eu só me salvei porque eu adotei a posição para pouso de emergência, coisa que todo mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo, ignora. Ele diz ter se salvado porque estava na posição que eu acabo de mostrar. Mas antes da gente mostrar esse áudio para todo o Brasil, antes da gente conversar com especialistas sobre essa suposta reviravolta no caso, porque é de assustar essa discussão. Muda completamente. Do piloto da Lamia com a torre de controle, é de assustar. Claro. E além disso, tem o detalhe das 2 caixas pretas que foram encontradas e que esse diálogo está gravado. Ou seja,
Nós vamos saber, abrindo a caixa preta, Certo. se tem esse isso, se ele diz diálogo realmente aconteceu. Se na primeira vez ele diz, olha, estou com falta de combustível, completamente falta de combustível, e na segunda alegando pane total, pane elétrica. Até porque, minha gente amiga, esse áudio que você vai ouvir já já está na capa da Rádio Caracol, que é a rádio da Colômbia. As agências internacionais já estão repercutindo e você vai ver já já. Minha gente amiga que está chegando agora aqui na Record, eu vou mostrar um outro trechinho dessa conversa do piloto, não é? De um diálogo do piloto que estava no mesmo espaço aéreo, quando ele diz os momentos de maior aflição do piloto da Lamia com a torre de controle. Veja a descrição. Agora temos falha total elétrica, Piloto da Lamia teria dito, agora temos uma falha total elétrica. Primeiro ele tinha dito que era uma pane seca e agora mudou a versão dizendo que é uma falha elétrica. Vectores para proceder à pista. Então, detalhes de localizador para proceder à pista. La controladora le dijo, ahora no lo tengo en contacto radar, Y el man empezó, agora o controlador diz, eu não tenho contato com o radar, é isso? É exatamente isso, não tenho como, não tinha como liberar a pista. Vectores para proceder à pista, vectores para proceder à pista. Imediatamente o piloto pede, faz mais um apelo para aproximação para o pouso. Listo, o sea, así la voz desespera y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé Atenda-nos logo, é isso? Isso. Ayúdenos, vectores para proceder à pista. Ajude-nos. Ou seja, esse áudio bate com o que está sendo dito agora pelas agências internacionais, que as duas últimas frases ditas pelo piloto da Lamia, que por sinal era o dono da empresa. Era o dono da empresa, dono do avião, dono de tudo. Ajude-nos, ajude-nos. Essas foram as duas frases ditas antes da tragédia acontecer. Ah, você já tem aí o áudio? Ok, então pode colocar o áudio, por favor. Vamos ver se eu consigo ouvir bem aqui. Vai lá. Nosotros, cuando íbamos por Nixo, nos mandaron a la espera de Río Negro porque había un Viva Colombia en emergencia por fuel leak. Entonces nos mandaron a la espera de Río Negro con 21.000 pies. Llegamos a la espera con 21.000 pies. Parou, segurou o áudio. Estábamos allá... Segurou o áudio. Consegue pausar rápido assim, Claudinha? Deixa eu fazer do meu celular aqui, que eu acho que é mais fácil, que eu vou dando que ele ouviu isso, por o favor. relato de que o avião estava a 21.000 pés, que era um pedido de socorro, de auxílio. O avião da Lamia estava se posicionando para o pouso. Exatamente. Continua, atenção você que está chegando agora, segue o relato do piloto que ouviu os momentos finais desse voo. 19.000 pies. Nos quedamos con 19.000 pies y cuando estábamos con 19.000 pies, mientras el Viva Colombia aterrizando, este avión, el RJ-85, estaba por encima de nosotros. Ou seja, esse avião do piloto que está relatando, ele estava na frente do avião da Lamia. Esse aí que está relatando estava a 19.000 pés. Exatamente, o outro ou seja, estava 21 estava mil, abaixo. Exato, o outro estava 21.000 pés. Estava Perfeito. acima. Você vai ver já o momento exato que ele relata a discussão. Teve uma discussão acirrada do piloto da Chapecoense, do avião da Chapecoense com a torre. Vamos continuar ouvindo. Ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo a la controladora, pues yo no me acuerdo el call sign, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Olha. Tá vendo o que ele falou? Quero prioridade para a pista, quero uma prioridade porque temos problema de combustível. Antes disso, antes de continuar a tradução dessa conversa que foi divulgada agora, o que é, Peran? A Colômbia, a TV colombiana, acaba de dizer que o Ministério do Trabalho da Bolívia não teria autorizado a Lamia a fazer esse voo. E essa informação que está chegando agora para a nossa central de apuração bate com aquele outro piloto disse numa conversa para um colega que ele repudiava os voos da Lamia. Que eram irregulares. O Ministério do Trabalho pode ser problema trabalhista, mas um outro piloto teria dito no áudio que a Lamia sofria de problemas para economizar nos voos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Segue a conversa relatando... Depois de dizer que estava com falta de combustível aí, né? Exato. Me acuerdo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man... Temos problemas de combustíveis e vou declarar em emergência. E vou declarar emergência. Exatamente. Disse o piloto da Lamia para a torre de controle. Isso. No momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proceder. Ok, o piloto da Lamia disse, nós temos um problema de falta de combustível. Vou declarar emergência.
A torre de controle de Medellín imediatamente diz o seguinte: Nós temos um outro problema de emergência. um outro avião que é da Isso. Viva Colômbia, que vinha de Isso. San Andrés, uma ilha da Colômbia, até Medellín, já Isso. está com emergência. Isso. Estou resolvendo esse problema, disse o controlador. Procedemos, tenemos problema de combustibles. Precisamos proceder, grita o piloto da Lamia, estamos com problema de combustível. Empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controla mismo nos dijo, Avianca 9256, vire izquierda rumbo, yo no sé qué, y nos metió a un rumbo. A torre de controle pediu para esse piloto que está fazendo o relato agora sair do meio do caminho, Exato. porque havia duas emergências no local. Então, e o piloto da Lamia estava dizendo para o piloto da Lamia, você não desça. E porque ele queria descer exatamente porque se ele desce com outro Ele aeronave... podia se chocar com esse avião da Avianca. Exatamente isso. Nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Sí, Olha, ele está dizendo que viu as luzes do avião da Lamia quando ele estava baixando. Pois é, ele começou a baixar, sem autorização Ou da torre. seja, pode ser que naquele momento a visibilidade não estivesse tão comprometida quanto a gente imaginava. entonces la controladora le empezó entonces el man, cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía combustible. Declarando emergência porque tinha uma falha de combustível. Él sí se declaró en emergencia. Mayday, pa. Mayday. Naquele momento, o piloto da Lamia estaria declarando o código 7700, que daria a ele prioridade para o pouso. Esse áudio que você está ouvindo comigo agora está sendo divulgado por agências de notícias, que seria o momento final do avião com a Chapecoense. Entonces la controladora le dijo, pues es que no me acuerdo del puto call sign. Procede al localizador, no sé qué, pista 01. Y el man se fue para allá. Ele está pedindo a pista A número 1, de número 1. Ele está pedindo o mas que localizador... estava ocupada na hora. Que estava não podia ocupada pousar porque tinha pelo outro avião outro com avião que manobra. estava com problemas. La controladora dijo, informe el problema que tiene. Y el man dijo, no. Informe, atenção para esse momento. Esse é o auge da conversa. Informe, o controlador começa a perder a paciência com o piloto da Lamia pelo relato. Informe a verdade. O que é que está acontecendo no seu avião? É falha de combustível ou é outro problema? Ahora tenemos falla total eléctrica, Aí ele diz, agora temos falha total de pane elétrica. É uma pane elétrica total. Ou seja, ou ele estava mudando a versão para ter uma prioridade ainda maior, Não é possível. ou então a pane seca, que daqui a pouco nós vamos descobrir com o Provocou a especialista, pane elétrica. A pane seca fez com que os equipamentos desligassem. Vectores para proceder a la pista. Atenção, preparar para o pouso, né? Ahora no lo tengo en contacto radar, Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, a la pista. O sea, así la voz desesperada. Y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué. Atenda-nos logo. Y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder. Ajude-nos. Essa, segundo as agências internacionais, a Rádio Caracol, foram as duas últimas frases ouvidas pelo piloto da Lamia. Agora, você percebe ajude-nos, que ajude-nos. O piloto, esse que está relatando, é um piloto que estava ouvindo toda a conversa, porque ele também estava descendo. Ele estava no mesmo Só que ele estava no rádio. meio da história, entre um avião em pane descendo já, o avião dele e acima o avião da Lamia. Até para você entender com mais detalhes, como é que estava a situação do espaço aéreo da Colômbia nesse momento em que o avião da Lamia estava pedindo prioridade. Só para você entender. Aqui na lousa, por favor, veja. Nós tínhamos aqui, nessa altitude, mais ou menos 21 mil pés. Isso, que estava o avião da Lamia. Da Lamia, ok. Logo abaixo, não muito, 19 mil pés, estava o avião da Avianca. Certo. Supostamente pelas informações que são todas preliminares. Isso. E logo aqui embaixo, no aeroporto. Esse avião que iria para San Andrés e que estava com problema. No aeroporto, a pista estava ocupada com uma outra emergência, que era o avião da Viva Colômbia. Que ia para San Andrés e que acabou descendo aqui. Inclusive, Tanto nesse avião que ia para San Andrés aqui, tinham duas brasileiras.